que uma criança tem tanta dificuldade no aprendizado? De quem é a culpa? Como uma criança aprende a ler e a escrever? Para dar conta dessa e de outras perguntas, nós temos hoje a professora Gláucia Santos Jorge, que tem graduação em Pedagogia pela UENG, Letras pela UFMG, é mestre e doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso UFOP Entrevista de hoje. Lembrando que o nosso programa UFOP Entrevista tem a produção de Danilo Nonato e Patrícia Botaro, trabalhos técnicos de Daniele Silva e a supervisão de radiojornalismo do Chico Dyer. Gláucia, mais uma vez, obrigado, a gente já falou fora do ar isso, e agora publicamente agradeço a tua presença aqui. E você, como grande especialista que é nessa questão da educação, por que essa dificuldade? A gente sempre imagina que o ser humano é um animal que quer aprender. Então por que a criança tem tanta dificuldade? Obrigado mais uma vez. Eu agradeço o convite, Antônio Marcelo. E a apresentação que foi feita foi uma apresentação da minha formação acadêmica. Olá, ouvintes. Eu gostaria de enfatizar que eu tenho uma longa inserção na educação de jovens e adultos. Eu já trabalhei com alfabetização de adultos, trabalhei com educação de operários, educação de crianças e educação de jovens. E essas minhas experiências, elas têm muita relação com o que nós vamos conversar aqui. Então, vamos começar com essa pergunta que não é nada simples. Por que as crianças não aprendem? Vocês devem observar que é uma pergunta que generaliza, né? Diz as crianças, mas na verdade nós temos que pensar quais são as crianças que não estão aprendendo hoje. Isso é verdade. Quem são essas crianças? Qual é a origem social dessas crianças? A que tipo de atividade de leitura e de escrita essas crianças são expostas? Quais são as experiências que elas levam consigo quando chegam na escola? Então, todas essas perguntas, elas precisam ser respondidas para nós pensarmos no porquê algumas crianças aprendem e outras não. Eu acho que o nosso ponto de partida é esse. Precisamos pensar também que essa discussão não deve ser uma discussão local. Ela é uma discussão muito abrangente, é uma discussão nacional. Porque as crianças do Nordeste apresentam índices menores nas avaliações oficiais de desempenho em alfabetização do que as crianças do Sul e do Sudeste? Será que elas são diferentes? Ou será que isso nos remete a uma política social muito maior e que interfere também na possibilidade que essas crianças têm de serem bem-sucedidas ou de terem o que a gente chama de longevidade, ir o mais longe possível nos seus estudos? Então, é preciso que a gente contextualize também. Pois é, Gláucia, deixa eu te interromper um minuto, que agora me veio uma pergunta aqui na cabeça e, por favor, eu sou inteiramente leigo nesse assunto, então me perdoe se a minha pergunta for muito imbecil. Você citou o exemplo da questão da criança do Nordeste, né? E aí você diz que já nesse momento, essa criança, segundo as estatísticas, ela teria uma dificuldade maior. Por favor, na minha santa ingenuidade, o problema começaria depois no Nordeste. Quer dizer, de infraestrutura, de ausência de escolas ou de ausência de uma mão de obra mais qualificada. E pelo que você está falando, não, o problema já começa na raiz. É no nascedouro mesmo. Essa criança, de fato, ela apresenta maior dificuldade no aprendizado? Isso? Não. Se eu entendi corretamente, não. É preciso contextualizar também, quando eu falo dessas crianças dos estados do Nordeste, lá temos as que aprendem e as que não aprendem também. Não, sim, mas a estatística
Eu só estou generalizando as estatísticas. Ah, tá, mas não Tá? é aquele lá que exista um índice Não. maior, não. Ah, tá, você me perdoa, E então. Eu entendi que era isso. Isso, não, temos um índice muito alto de insucesso escolar na alfabetização nos estados mais pobres ou nas zonas que a gente chama de zonas de exclusão no Brasil. É onde a pobreza se instala, né? E é onde os bens culturais, o acesso que essas crianças têm a eles é muito pouco. Para você, ouvinte, o que eu estou chamando de bens culturais? Acesso a bibliotecas públicas, livros, espetáculos e tudo aquilo que se configura como um capital mesmo, um capital de cultura que vai te beneficiar quando você chega na escola. Porque a escola, ela tem uma cultura que ela legitima, ela tem uma língua que ela diz que é certa e é essa língua que ela ensina. Então, se você chega na escola dominando essa língua, você já tem um ponto de partida diferente de quem não domina essa língua, entre outras práticas que eu vou falar posteriormente. Então, nós não podemos falar em dificuldade de aprendizagem a princípio. Eu acho que nós estamos diante de um problema que é um pouco maior do que a dificuldade de aprendizagem. Essas crianças, elas são inteligentes e elas aprendem muitas coisas. As crianças que trabalham, por exemplo, que vendem balas nos sinais de trânsito, elas fazem operações matemáticas complexas e muito rapidamente, por exemplo, quando vão dar um troco. Então, nós não podemos dizer que essa criança tem dificuldade de aprendizagem. Nós temos que localizar onde está a dificuldade em fazer com que essa criança aprenda a leitura e a escrita, domine a leitura e a escrita, que são necessárias para ela se dar bem na sociedade que nós temos hoje. Seria então no formato, ou seja, a forma como a educação é transmitida, que poderia ser o problema? Teria que existir uma adaptação, por exemplo? Porque, por exemplo, você citou a questão da ausência de recursos, né, de bens culturais. Isso é um fato. As áreas mais carentes, aí pode ser de um grande centro urbano, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro ou São Paulo, como pode ser numa área rural, ou lamentavelmente, nos bolsões de pobreza conhecidos mesmo, tradicionais, Nordeste, etc. Tá? Quer dizer, essa ausência de bens culturais, ela prejudica, ou pelo menos, na melhor das hipóteses, ela não auxilia em nada, dado que ela não existe. Né? Agora, além disso, ainda teria o formato também, a maneira como se ensina, porque você citou o garoto que vende bala no trânsito, lógico, ele faz operações matemáticas ali numa velocidade muito maior e muito mais sofisticada do que eu, com toda certeza, eu não tenho dúvida disso. Então existiria uma questão de formato, será que é isso? Eu digo isso, por exemplo, eu já li isso até em tirinhas de revista, em quadrinho, a brincadeira, isso está na rede mundial de computadores, né, na internet, aquela brincadeira assim, por que eu vou aprender na escola que o Joãozinho foi comprar 14 melancias? Ninguém compra 14 melancias. Então já começa a ficar difícil pelo exemplo, né? Isso também contribui no final? Com certeza, os materiais que são selecionados, eles contribuem bastante para possibilitar um aprendizado de qualidade. Mas vamos lá, Antônio, vamos pegar uma criança e aí quem está nos ouvindo vai pensando aqui junto comigo. Principalmente quem tem filhos ou quem tem contato com crianças de maneira geral. Você, quando dá para uma criança de 2 anos, de 3 anos, um lápis para ela colorir, o que ela começa a aprender? Ela aprende a segurar no lápis. Né? Ela já chega na escola sabendo como você pega no lápis, com um domínio motor um pouco maior. Ela já chega na escola, se ela é exposta à leitura de livros, jornais e revistas, por isso que é muito importante nós expormos as crianças a esses materiais de leitura, ela já chega, por incrível que pareça, aprendendo a virar páginas e sabendo que a leitura se dá da esquerda para a direita
e inclusive a leitura dos quadrinhos, que você lê uma página primeiro, verticalmente, para depois passar para outra página. Quando você conta histórias para uma criança, o que você está fazendo? Você conta a história, vamos supor, do Chapeuzinho Vermelho. A criança te interrompe e pergunta: mamãe, o que o lobo mal fez? E você responde: ele pegou a Chapeuzinho. Ou se você conta a história da Bela Adormecida e a criança te pergunta: por que ela dormiu mesmo? E você responde: porque ela se machucou no fuso. Essas práticas são muito semelhantes às que as crianças vão vivenciar na escola, como, por exemplo, a análise e interpretação de textos, nos livros didáticos, em que a localização de informação é importante. Veja bem que isso reproduz, muitas vezes, o que está escrito no livro. Por que aconteceu isso? Quem fez tal ação? Então, a criança, quando ela chega na escola, isso não é uma surpresa para ela, é uma prática que ela já está acostumada, habituada a ela. A gente chama isso de práticas de letramento, é uma imersão na cultura escrita que ela não vai se surpreender. Agora, quando a criança chega na escola e elas chegam sem saber pegar no lápis, sem saber recortar, sem saber pegar na tesoura, ela não sabe ainda passar uma página, não significa que ela chegou com deficiências e que isso vai trazer dificuldades de aprendizagem. Isso vai exigir que o professor adote metodologias diferentes na abordagem dessa criança para que ela possa ter condições de aprender. Então, peraí, deixa eu tentar organizar o meu aprendizado aqui nesse dia de hoje. Acho que você chama a atenção aí, me parece muito sério, que é a participação da família, né, da mãe e do pai contando histórias, né? É engraçado, eu vou dar um exemplo, mas não é o melhor dos exemplos, porque minha mãe foi professora a vida inteira, mas era exatamente isso que ela fazia, com a seguinte diferença: minha mãe tem uma criatividade extraordinária, e então ela adaptava as histórias para as situações mais absurdas do dia a dia nosso, né, de um sujeito no Rio de Janeiro. Então a Chapeuzinho Vermelho não estava na estrada, ela estava pegando o trem, e assim vamos embora, né? Coisa. Mas voltando à questão, é importantíssimo contar histórias. A criança precisa desse estímulo, né? É importante. Então, em primeiro lugar, só para fechar meu raciocínio, desculpa, Glaucia, e o segundo aspecto, me parece aí sim é a responsabilidade, porque a gente, de certa maneira, está naquela coisa de quem é a culpa, né? Quem é que tem que assumir o custo disso, né? Quer dizer, tem uma parte que, sem dúvida, o custo é da família. E que ninguém aqui se iluda dizendo: o problema é da escola. Não. Tem uma parte que o problema é da família, e estou falando de pai e mãe. Tá? E não é uma questão, me parece, o pai e a mãe trabalham o dia todo. Tá, mas isso aí se faz à noite, quando todos estão em casa. Então, quer dizer, quando se conta a história para dormir até, né? É até uma tradição, né, essa coisa toda, né, que já vem de tempos imemoriais. Então existe esse custo que é da família. E aí entramos no outro lado, onde aí sim o custo pode ser da escola, ou mais especificamente do professor, que é perceber aquela criança ou grupo de crianças que já tem essa, digamos, aspas, né, infraestrutura, onde uma criança está acostumada a ouvir histórias, onde o pai e a mãe estão acostumados a ler um livro, um jornal, então sabe o manuseio como se segura um lápis ou uma caneta, ou como se folheia um livro, né? Dessa criança para aquela outra que não, que a família não tem infraestrutura nenhuma. Aí o custo passa a ser do professor, mas esses custos são separados. E cada um poderia muito bem assumir a sua responsabilidade. O raciocínio seria esse, então. Antônio, só que eu vou defender um pouco aqui a questão da família e dos pais. Hoje nós temos diversos modelos familiares e nós temos famílias que não existe a presença de um pai, e temos sim uma mãe pouco ou mais escolarizada que tem que dar conta de trabalhar o dia inteiro. Ela chega, tem todos os outros afazeres, né, que envolvem aí
o cuidar da família, e esses aspectos eles meio que se perdem nas prioridades em relação aos cuidados com a criança e com a infância. Mas nós temos também que lembrar que a criança ela está o tempo todo exposta a práticas de leitura e de escrita que não precisam necessariamente ser motivadas pelos pais. A criança, quando ela vê alguém preenchendo um cheque ou escrevendo um bilhete, ou quando ela vê uma conta de luz que chega na casa dela, ela vai compreendendo quais são as funções que determinados materiais escritos têm na sociedade ou pelo menos na rotina da vida dela. Isso quando a escrita e a leitura fazem parte do universo dessa criança, fazem parte minimamente desse universo. Agora, se nós pensarmos na criança que a família não dá conta de suprir essa parte, né? A gente não precisa, eu não posso criar a ilusão de que nós temos famílias perfeitas, pais perfeitos. Não, eu não quis dizer isso, por favor. Desculpa interromper. Sei até de casos de mães que trabalham em outra cidade, passam às vezes 1 ou 2 dias, sem citar nomes aqui, por favor. Passam dias fora de casa e tal. Mas o que eu digo é o seguinte: pelo menos em algum momento ao longo da semana, não é possível que não tenha contato. Quer dizer, por favor, um final de semana hipotético, né? Que pode ser às vezes uma segunda ou uma terça-feira. Vai depender muito do trabalho que cada um tenha. Mas algum contato tem. Sim. E nesse sentido eu quis dizer, quer dizer, diariamente eu acho que a vida moderna inviabilizou. Sim. Mas eu não falo nem no sentido de pensar que a mãe não trabalhava. Nem estou pegando esse exemplo. Eu acabei de dizer, minha mãe trabalhou desde... Eu não conheço minha mãe em casa. Né? Conheço minha mãe à noite, chegando em casa. Tá? Mas era à noite, quer dizer, tinha essa possibilidade num passado qualquer de o pai e a mãe estarem à noite em casa. Né? Hoje em dia não, tem vezes... Aliás, o nosso exemplo como professores aqui na Universidade Federal de Ouro Preto é isso. A gente passa 2, 3 dias fora de casa e tal. Mas em algum momento a gente retorna para nossa casa. É nesse sentido que eu quis. Sim. Nem quero acusar a família, mas também não quero tirar toda a responsabilidade dela. Não, desculpa, Glaucia. Não, com certeza, Antônio Marcelo. Eu mesma sou uma mãe que me ausento por 3 noites ou 2 noites da vida da minha filha, mas sou extremamente preocupada com os estímulos que ela precisa ter. Mas eu acho que vocês, ouvintes, e você, Antônio Marcelo, já deve ter percebido que eu tenho assumidamente um posicionamento em relação às crianças das camadas populares. Claro, né? Quando eu falo das crianças que não aprendem, eu pego as crianças das camadas populares como exemplo, porque crianças extremamente, eu vou usar o termo ricas aqui, que os pais têm posses, que têm biblioteca em casa, também são abandonadas nesse sentido de os pais não terem tempo. E aí, no que diz respeito a inserção nessas práticas de leitura e de escrita, é que nós chamamos a atenção para a organização das comunidades, a organização nos bairros de bibliotecas públicas, da necessidade da existência desses espaços, para que as crianças possam frequentá-los e que possam ter acesso a livros e a materiais de leitura e a outros bens culturais, como cinema, teatro, por meio desses espaços, porque eles muitas vezes vão promover na criança experiências culturais importantes para o bom desenvolvimento dela na escola. O Graciliano Ramos, no livro dele que se chama Infância, tem um capítulo que se chama Aula de Leitura, em que o pai dele, que tinha uma mercearia, o pai do menino tinha uma mercearia, e um dia ele pegou esse menino tentando decifrar as letras de um jornal com o qual o pai embrulhava as mercadorias. E ele narra que aquelas letras eram para ele uns borrões.
E aí o pai decidiu que era hora dessa criança aprender a ler e escrever e contratou uma professora para ensiná-lo. E ele começou a ter dificuldades em discernir o F do V, o P do B. As mesmas dificuldades que as crianças apresentam na apropriação da escrita em si. E foi um desastre essa iniciação dele no aprendizado da leitura, mas depois eu acho que vocês deveriam ler o livro, ou esse capítulo em especial, as coisas vão melhorando para o menino e ele certamente aprende. Então, resumindo, é preciso pensar nos espaços em que a promoção, a possibilidade da aquisição de bens culturais, que são acesso à leitura de bons livros, a bibliotecas, a espaços de lazer, que esses lugares, que as crianças que vivem em lugares onde a pobreza impera, né, e todas as mazelas que vêm junto com elas, que eles sejam assistidos, não assistencialistas, não estou dizendo do assistencialismo, mas que nós nos preocupemos com esses espaços e com a promoção da leitura e da escrita neles, por meio de políticas públicas e outras ações. Não há questionamento algum, tá, a respeito da necessidade de políticas públicas, né? Eu acho que quando você tem como tivemos agora nesses últimos tempos, uma grande discussão sobre o uso dos recursos que serão gerados pelo pré-sal, e aí se chega à conclusão que esses recursos, em sua maior parte, devem se destinar à educação, e isso acontece no Brasil, que aqui é surpreendente, né, num lugar onde... porque nós temos hoje em dia, para o nosso ouvinte, isso aí saiu um dado agora 1 ou 2 dias atrás, o nosso investimento na educação está em torno de 5, alguma coisa por cento do PIB. Só para vocês entenderem, a Coreia do Sul ainda hoje investe quase 7%. Sabe? E a média é 6,5%. E alguém pode falar assim, pô, mas 1,2 ou 1,3, isso é muita coisa. Nós estamos falando, em termos de reais, de bilhões de reais, tá? Que não se investe em educação. E aí nós temos 1 milhão de problemas que não vem o caso aqui na nossa pauta de hoje. Mas isso quer dizer, então a existência de políticas públicas eu acho fundamental. Mas eu queria só investir nesses minutos que faltam aqui do nosso primeiro bloco, Glaucia, ainda na parcela, e aí eu estou pensando na família carente, eu estou pensando na classe média, eu estou pensando em todas as famílias, tá? Que algum tempo atrás eu ouvi de uma chefe de cozinha, né, famosa no Rio de Janeiro, o seguinte, que a distância que se criou da criança em relação à cozinha e aos afazeres domésticos também prejudica a educação. Porque aí deu um exemplo, você quer fazer um bolo, fala assim, me dá 2 ovos, ou tanto de farinha de trigo, assim, coisinhas básicas, que às vezes, tirando uma miséria absoluta, é claro, mas uma família mais modesta vai fazer um bolo, então e aí são cálculos que têm que ser feitos, e na medida que a criança não participa disso, né, isso também prejudica. Você concorda com essa fala? Ou seja, não estou dizendo que eu não vou botar a criança para varrer a casa, que até varra a casa, não estou discutindo isso, mas eu estou falando, de repente, a participação nessas coisas do cotidiano, e essas coisas sendo transformadas em coisas do aprendizado, isso talvez não ajudasse? Sim, Antônio Marcelo. Ajuda sim. Inclusive, nós temos professores e nós temos escolas que têm cozinha. Entendi. Que a cozinha é um espaço de aprendizagem, principalmente de medidas numéricas. Tem escolas bastante avançadas. Aí já é a política pública já pensando nesse detalhe. Não necessariamente, é uma iniciativa dos professores mesmo. Bacana isso. Tá? Bacana. De levar as crianças para cozinhas na escola, para fazerem... trabalhando o gênero receita, depois elas fazem, porque aí elas vão trabalhar com conceitos matemáticos e outras atividades afim. Elas vão escrever listas, elas vão seguir orientações, né? E tudo isso é muito importante. Tem uma metodologia, quer dizer, tudo está... A cozinha envolve inúmeros...
Agora, uma coisa muito importante é que exista na casa dessas crianças, na casa de todas as crianças e ao alcance das mãozinhas delas, livros. Livros de todas as espécies. Eu, quando criança, por exemplo, tinha muitos livros didáticos em casa. E eu conheci grandes autores lendo textos de livros didáticos. Então, é importante que a criança tenha acesso ao livro. E hoje existem alguns programas de distribuição de livros, existe uma possibilidade maior de que esses materiais de leitura circulem com maior facilidade nas residências das famílias brasileiras de modo geral. Então, fica uma dica para todos os pais e para os professores que estão nos ouvindo, muito material de leitura acessível para as crianças. Só para citar, no estado do Rio de Janeiro tem agora uma política em vários locais de acesso ao grande público e ao público mais carente, bancas que vendem livros a partir de R$2. Isso é extraordinário e tal. Mas, Glaucio, o papo está muito bom, tem muita coisa para a gente conversar ainda. Nós vamos ter que dar um intervalo aí rapidinho do nosso programa e daqui a pouco a gente volta com o nosso UFOP Entrevista. O tema é Dificuldade no Aprendizado e quem é a entrevistada de hoje é a professora Gláucia Santos Jorge. É rapidinho, gente, a gente já está voltando. Ô Dani, pode renderizar. Trazer água. Bom, gente, estamos de volta com o nosso UFOP Entrevista de hoje com o tema Dificuldade no Aprendizado. Quem é a entrevistada é a professora Gláucia Santos Jorge. O nosso programa tem produção de Danilo Nonato e Patrícia Botaro. O trabalho técnico é de Daniele Silva e a supervisão de rádio-jornalismo é do Chico Daer. Eu sou Antônio Marcelo Jacques e a gente está na Rádio UFOP Educativa. Gláucia, a gente falou bastante no primeiro bloco, uma série de coisas, começamos já a tangenciar, eu acho que é a segunda pergunta-chave da nossa discussão. Então, se existe a dificuldade, de quem é a culpa, então, nesse processo? Olá, ouvintes. Vamos pensar, a pergunta é uma pergunta muito frequente, né? Quem é o culpado, afinal de contas? Né? E se a gente for procurar culpados, nós temos muitos, né? A quem podemos atribuir essa culpa. Dá para falar tudo no programa de hoje, eu tenho Não. que programa. Normalmente, o discurso mais comum a escola é despreparada, o professor é despreparado e mal formado para alfabetizar, e as crianças têm uma condição de vida extremamente precária, o que impede que elas aprendam na escola. Eu acho que os ouvintes vão concordar comigo que essas são questões que precisam ser pensadas, principalmente se você, que é professor, que trabalha como professor do ensino fundamental, você vai entender exatamente o meu ponto de vista ou onde que eu quero chegar. Vamos pensar primeiro, Antônio Marcelo, numa escola e numa sala de aula ideal. Quando eu fiz o ensino fundamental, nós éramos extremamente respeitosos com os nossos professores. Havia normas, né, para você falar em sala de aula, era preciso levantar a mão, pedir a palavra, filas, né, para você entrar, para você sair, e até o uniforme, até a cobrança. Eu me lembro que o tênis tinha que ser branco, então se tinha uma listra azul no tênis, nós tínhamos que colocar um esparadrapo, alguma coisa que deixasse esse sapato, esse tênis, era bamba, conga, mas tinha que ser branco. Eram outros os tempos, né? Eram outras as crianças, era um outro momento político que nós vivíamos,
né? Não estávamos vivendo na era da informação, da comunicação e da globalização. E vamos pensar numa outra sala de aula, que não seja essa sala de aula dos sonhos, né? Onde as crianças estão, onde há um ambiente que a gente chama de colaborativo. O que é um ambiente colaborativo? As pessoas estão ali disponíveis para o que vai acontecer naquele espaço. O professor está disponível para ensinar e as crianças, os jovens, os adultos disponíveis para aprender. Então, se há essa disponibilidade de ambas as partes, tudo fica muito mais fácil, tudo fica bem mais tranquilo. Mas o que ocorre hoje é que foram transferidas para a escola funções que eram prioritariamente da família. E o professor, querendo ou não, ele precisa lidar com isso, né? Então, questões relacionadas à higiene básica, ao respeito ao próximo, à violência, todas essas questões foram transferidas para a escola e vai bater diretamente no professor. Eu só queria interromper você até para um rápido depoimento que aconteceu comigo, né? Eu, muito antes, eu já sou professor há mais ou menos uns 20 anos, né? E professor universitário há coisa de 13 anos. E os 7 primeiros anos, eu nunca fui professor de ensino fundamental nem médio, fui professor de cursinhos no Rio de Janeiro. E quando terminei meu mestrado, ingressei no doutorado, comecei a ser professor, iniciei minha carreira no magistério universitário. Como professor de cursinho, na maior parte das vezes era cursinhos preparatórios para adultos. A exceção de uma única vez e que tem a ver com o que você está falando. Me pediram, um curso que eu dava aula, me pediu para que pegasse uma turma que era preparatório para o Colégio Federal, Colégio Técnico Federal, antigo Cefet, né? Então eu peguei crianças adolescentes, né, entre 13 até 15 anos, 16. Era a primeira vez que eu tinha contato com esse público, né? Imaginando uma turma de 50, 60 pessoas nessa faixa etária. E foi traumática a experiência, porque o que ficou evidente, para encurtar a história, é que eles estudavam de manhã numa escola pública qualquer, ou numa escola particular, não me interessa. Os pais então mandavam essas crianças para o curso à tarde, para que ele só aparecesse em casa à noite. É isso. Por favor, não vou entrar no detalhe se o pai e a mãe trabalhavam ou se não trabalhavam. Por favor, eu disse no primeiro bloco. Eu e meus irmãos passamos a vida inteira só esbarrando com meu pai e minha mãe à noite, porque os dois trabalhavam. Então não era muito diferente. Agora, era chocante você perceber que ali estamos falando de uma classe média remediada, quer dizer, uma área suburbana do Rio de Janeiro, aonde isso era claro. Quer dizer, eles iam para o curso, não era para aprender ou pensar num concurso futuro. Não, era para não ficar em casa, para que a família não tivesse responsabilidade alguma. Isso me foi assustador. Isso tem há vários anos, essa história que eu estou contando, na universidade já tenho 13 anos como professor, né? E isso me assustou. É uma coisa assim, é isso que você acabou de falar. A família passando para a escola, e no caso ali passando por um cursinho preparatório, uma responsabilidade que não é dela, que não é do curso, que não é da escola, e sim da família. É o que você citou, respeito ao próximo, educação. Higiene. E apenas para citar uma higiene fundamental, básica, né? E só para citar aí e devolver a palavra a você, eu me assusto com os jovens alunos da UFOP. Eu, às vezes, vou ao bandejão da UFOP e aí eu me sento à mesa e peço licença, porque eu fui educado para falar isso. Ó, você vai entrar no lugar, tem gente que está antes de você lá, você peça licença. Não me interessa, eu tenho 48 anos, ali tem jovens que têm idade poderiam ser meus filhos. Eu peço licença. E eles invariavelmente me olham com a cara mais espantada do mundo. O que é isso? Quer dizer... E aí eu me levanto, e eles se levantam como se eu não existisse. Quer dizer, aquela educação que é básica, isso desapareceu, parece que não faz parte. Olha, levantar para uma pessoa idosa sentar no ônibus,
Eu me assusto com esses jovens de hoje. Isso me assusta bastante. E aí me parece um problema familiar, sim. Glaucia, eu já me estendi demais, deixa eu devolver a palavra para você. Perdão. Nossa, mas você falou muita coisa e muita coisa importante mesmo. Vamos por partes, então. Nessa transferência de questões que antes eram trabalhadas no seio da família para a escola, muitas pessoas falam ou da crise da família, né, ou da modernidade que impede essa instituição família de funcionar como ela funcionava outrora. Né? As pessoas não têm. A gente vive no mundo da urgência, né? Tudo é para ontem, tudo precisa ser feito com extrema rapidez. Então, isso é uma questão. Eu vou chegar nos jovens da UFOP a partir disso, não, mas Antônio foi só Marcelo. um exemplo, mas enfim. Mas, então, o professor, ele tem de lidar com todas essas condições adversas. A gente ouve muitas vezes relatos de experiências de professores que as crianças passaram mal na escola, uma criança mesmo, de uma professora que eu conheço, uma professora bem próxima a mim, ela tinha uma aluna que tinha um problema gravíssimo relacionado a piolhos. Ela praticamente estava para ser internada. Nossa. Por causa das colônias de piolho que se instalaram na cabecinha da menina e fizeram furos. Era uma coisa não podemos, terrível. Não foi um piolho que apareceu na semana passada. Não, foi cultivado. E existiriam muitos outros relatos tristes como esses, né? Mas nós temos outros relatos também, ainda bem, de professoras que conseguem resgatar nessas crianças a vontade, o desejo de estar na escola e de estar ali para aprender. Não para transgredir ou para devolver para a sociedade os maus tratos e a violência com que ela é tratada, isso simbolicamente. E vamos pensar no professor. Culpar o professor também, eu acho que é muito forte. Nós que somos professores e vocês, novamente, caso tenhamos ouvintes que são professores ou pretendem ser professores, nós temos que lembrar que, além dessas dificuldades todas que eu já listei, esse professor, ele não tem só a função de alfabetizar, ele ministra conteúdos diversos, né, como matemática, geografia, história, artes. Não existe uma especificidade ou uma organização disciplinar, e eu não estou dizendo que isso é bom, né, como acontece a partir do 6º ano, né, a nossa 5ª série, Antônio Marcelo. Não, pois é isso que eu ia te perguntar. Então, mas aí não ficou claro, você me perdoe, Glaucia, para mim. Você defenderia então que já no primeiro ano teríamos que ter vários professores? Não, eu estou dizendo que esse professor, quando a gente fala... Ele tem que ser multidisciplinar. Exatamente. Que esse professor, ele tem que dar conta do que diz respeito à alfabetização em si e de diversos outros conteúdos que fazem parte da proposta curricular mínima para o ensino fundamental. Perfeito. Então, ele trabalha muito. E o trabalho dele é extremamente exigente nesse sentido. Ele não tem que ler apenas sobre alfabetização e letramento, por exemplo. Ele é um professor que tem que constantemente estudar e se atualizar em relação ao ensino e metodologias de ensino de vários componentes curriculares. E é claro que o trabalho conjunto, o trabalho interdisciplinar, ele ajuda muito o professor nesse sentido. Mas eu gostaria de destacar que os professores com quem eu converso, eles sempre dizem isso. Olha, são tantas coisas que nós temos que dar conta
que às vezes não dá tempo. A gente tem que privilegiar umas em detrimento de outras, para garantir um aprendizado mínimo. Então, de novo, aquela pausa rápida para o meu entendimento. Eu não sei, tem uma frase que eu, desde essa experiência que eu tive com os alunos, as crianças lá, adolescentes, né, que faziam preparatório em tese, né, para o Cefet, eu tenho a frase que, lógico, é uma questão, eu inventei essa frase, não sei se eu copiei de alguém, mas na minha cabeça eu inventei. Que eu digo que é o seguinte, a família, a escola ensina e a família educa. São duas, como se existindo uma diferença entre ensino e educação aí, onde a família tem que oferecer aquelas regras mínimas para a pessoa entender o que é a vida, né? A higiene pessoal, que você citou o caso da menina com piolho, educação, bons modos, respeito ao próximo, para você ser respeitado também, etc. Então, esse é um problema. E aí, o outro problema, você tem um professor também que, do outro lado, mesmo que essa primeira parte seja resolvida, que eu tenho uma família linda de morrer que consegue dar conta disso, sem nenhum problema. Tá? Pouco me interessa a estrutura familiar que é. Se estamos falando de uma família tradicional, homem, mulher, se estamos falando de uma família apenas com a mãe, ou apenas com o pai, ou com dois pais, ou duas mães, ou pessoas que estão fora alguns dias da semana, enfim, não me interessa aqui o formato, mas que essa família consegue dar conta. E do outro lado temos esse professor, que até vamos supor que receba esse aluno da melhor maneira possível, mas esse professor ele também acaba tendo que se atualizar em matemática, física, química, geografia, história, língua portuguesa, literatura, para alfabetizar, no fim, para dar o letramento. Que é um outro problema. Quer dizer, então são dois problemas aí. Que a gente por hora estamos apenas fazendo um inventário dos problemas. Isso, por hora é um inventário mesmo. Eu queria chamar a atenção para esse aspecto do trabalho do professor, principalmente o professor do ensino fundamental, e eu não poderia deixar também de chamar a atenção para a pouca valorização que se dá a esse professor. Ele é maltratado, ele ganha mal, ele não tem horas para estudar. Se ele quiser estudar, ele não tem um tempo no trabalho remunerado para estudar. Não são todas as prefeituras ou todos os estados que pagam horas de estudo para o professor, né? Como acontece com o professor universitário, por exemplo, né? Dentro das suas tarefas está a atribuição de pesquisar, de ler, né? Nosso trabalho também. Sim. Então, o estudo desse professor ele não é percebido como um trabalho. Então, ele é desqualificado nesse sentido. E é importante que isso seja revisto. Interrompendo você de novo, e aí apenas eu faço uma citação que escapa completamente do nosso tema de discussão. Mas para o nosso ouvinte, tá? Ter apenas para efeito de reflexão após o nosso programa ou qualquer dia desses. Um país onde se procura pagar bem aquele que julga, onde se procura pagar bem aquele que às vezes policia, tá? Não o policial comum, mas aquele mais qualificado. E no caso daquele que julga e aquele que policia, a justificativa é para que isso é uma forma de evitar a corrupção. Eu acho que e o professor, por outro lado, é esquecido. Eu acho que é um país que tem problemas muito sérios, né? Porque você está dizendo que essa sociedade é tão corrupta que você tem que pagar bem àquele que julga para ele não se corromper. Então isso é uma coisa, no mínimo, triste. E dois, você não está você também que fala isso é tão corrupto que não se preocupa nem mesmo em educar essa sociedade na medida que desqualifica por depreciação o professor. Aí apenas um adendo, aí, um apêndice a esse comentário, mas por favor, Glaucia, não escapa aqui da nossa discussão, mas eu acho que é isso, né? Escapa de certa maneira, né? Porque as coisas elas estão sempre muito relacionadas. Então, Antônio Marcelo, o que acontece? O que tem acontecido com esse professor? E tem muita gente investindo em pesquisas, inclusive, sobre esse assunto, que é o adoecimento.
né, é o entristecimento do professor. As licenças médicas motivadas por depressão e outras doenças do gênero, elas são muito grandes, também na área do magistério. Eu sei que tem outras profissões que lideram aí se nós fizermos um ranqueamento, mas nós temos um professor exaurido. Eu estou falando do professor da escola pública. Exaurido, um professor cansado, um professor que luta. Então eu acho que a gente não pode simplesmente pensar nele como um culpado ou como alguém que não dá conta. E uma outra questão que as pessoas costumam responder como de quem é a culpa, né? E às vezes até o próprio professor fala isso, é que a condição de vida das crianças impede que elas aprendam, né? Aí nós vamos voltar à década de 70, em que ser pobre era uma doença, né? A gente vivia a patologização da pobreza, né? Então a criança não aprendia porque ela era pobre, né? Então, e isso explicava tudo, e não havia nenhum tipo de investimento na educação dessa criança. Era uma discriminação, um preconceito sem precedentes, e que, infelizmente, esse discurso ele ainda vigora dentro e fora da escola, que a criança que vive em condições limites, ela não aprende. E eu diria que há exceções, né? Nós temos relatos de casos bárbaros, terríveis, de crianças que realmente não teriam condições emocionais de aprender, não condições cognitivas, né? Assim, condições sociais, isso, né? Gerando problemas psicológicos. Isso, a capacidade de aprender todos nós temos, resguardando alguns problemas que, bom, pensando na criança saudável, aí ela tem pobre, rica, tomou café ou não, ela vai se alimentar na escola, ela tem capacidade para aprender. E é preciso chegar nessa criança, né? Um compromisso que nós temos é uma responsabilidade social, eu diria, e é uma responsabilidade que recai sobre a instituição escolar, sobre o professor e sobre a formação do professor. A formação desse professor, isso há muito tempo as pessoas têm discutido, ela precisa ser repensada, né? Eu vou formar um professor para que tipo de escola, para que tipo de criança, com que tipo de embasamento teórico? Eu vou formar um professor pesquisador ou eu vou formar um professor mais prático? É uma discussão que os cursos de formação de professores, né, basicamente os cursos de pedagogia, têm se debruçado ultimamente. E eu não tenho uma resposta pronta para dar para você. Eu só acredito realmente que, diante da nova organização da sociedade, é preciso que se repense a organização da instituição escola e a formação do professor que vai atuar nessa escola. Eu acho que, mas aí que tá, apesar de você não ter uma resposta, como você acabou de falar, alguns indicativos, alguns indicadores, melhor dizendo, você acha que você listou, né? Existe um lado aí que, independentemente da condição social, a família tem que dar conta, que é essa educação básica, que essa educação básica no sentido assim, da relação entre as pessoas, né? De respeito ao próximo, da higiene pessoal, até porque sabemos que existe, em termos de políticas públicas, pelo menos uma boa, se não em 100% do território brasileiro, mas até numa parte razoável, acesso a esses bens mínimos, né, de higiene pessoal, essas coisas todas. Então isso aí, e a educação, né, de respeito ao próximo, isso aí eu não preciso ir para a escola para aprender a dar bom dia, boa noite, com licença.
São coisas, acho que mínimas, né? Então isso acho que dá para dar conta. O segundo problema me parece um pouco mais sofisticado, na medida que é um professor que precisa de um preparo melhor. E, na verdade, esse daí se vincula a um terceiro problema que você apresentou aí, que é saber, afinal de contas, o que se quer desse professor, qual é o objetivo. Porque, sejamos sinceros, ele pode ser aquele professor generalista, então ele não é um pesquisador, ele não vai se aprofundar tanto e o que ele precisa é alfabetizar e, na verdade, o conhecimento que ele vai ter de geografia, história, matemática, etc., é apenas para ilustrar a alfabetização, apenas para ilustrar o letramento. Em último caso é isso. Quer dizer, ele não está preocupado se a criança vai terminar aprendendo que 2 mais 2 dá 4. Mas assim, mas os termos do letramento, até onde isso serve. Ou então não, é um professor que ele vai ter que aprofundar alguma coisa e saber, olha, se eu usar esse método aqui, eu vou chegar a tal lugar. Se eu usar tal método, a criança vai reagir de tal forma. Eu tenho crianças diferentes, como é que eu lido com essa diversidade? E aí eu preciso de um professor mais sofisticado também. Mas aí eu preciso de uma outra faculdade também. E aí, com certeza, Gláucia, com certeza eu vou precisar de um outro bloco do programa também, porque não tem como a gente encerrar. Lógico que a gente vai ter que precisar de discutir um pouco mais isso aí. Até porque já vimos o porquê não aprende, agora vimos a questão das culpas, mas ainda falta muito. Como é que se aprende? Não sei, se talvez vai precisar de um outro programa aqui, não mais de outro bloco, né? Com esse negócio todo, com essa história toda. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa no nosso programa, mais um bloco aqui, no nosso UFOP Entrevista de hoje, cujo tema é dificuldade no aprendizado. A entrevistada é a professora Gláucia Santos Jorge, que tem doutorado em educação pela Federal de Minas Gerais. O nosso programa tem a produção do Danilo Lonato e Patrícia Botaro, com trabalhos técnicos da Daniele Silva e supervisão de rádio jornalismo do Chico Daia. Eu sou o Antônio Marcelo Jackson, a gente está na rádio UFOP Educativa e daqui a pouco a gente está voltando. É rapidinho, gente. Bom, gente, estamos de volta no nosso UFOP Entrevista de hoje com o tema Dificuldades no Aprendizado e a entrevistada é a professora Gláucia Santos Jorge. Gláucia, já fizemos um rápido inventário, né, da dificuldade do aprendizado da criança, mais ou menos das culpas. Agora vamos lá, frente a isso, e aí, como é que se ensina, como é que se aprende? Porque bateu um certo desespero aqui no locutor que vos fala. Eu acho que é muito importante, fiquem atentos a isso, ouvintes, que a gente não se desespere. E que os professores, Deus, então. E que os professores também não se desesperem, porque há alternativas, né? E há possibilidades de prepará-los. Eu, na minha disciplina, eu trabalho com as disciplinas de linguagem em cursos de formação de professores já há alguns anos. Eu costumo dizer para os meus alunos, olha, a gente vai aprender a se organizar no caos. Você vai sair daqui preparado para entrar na sala de aula ideal e sabendo como proceder se você entrar na sala de aula caótica. Então, não se preocupem, porque existem alternativas metodológicas para a gente trabalhar com essa diversidade. Mas eu queria também chamar a atenção, porque nós estamos falando porque não aprendem, né? E eu queria enfatizar agora que toda criança aprende, inclusive aquelas que sofrem todo tipo de violência simbólica, violência social que você pode imaginar. A gente tem também pesquisas que vão procurar entender como que essas crianças aprendem, né? Como que essas crianças que moram na rua, que passam o dia na rua e vão para a escola e que vendem flores até às 5 da manhã e às 7 estão na sala de aula, como que elas conseguem, como que elas dão conta, elas vivenciam violência em casa, a violência do mundo, né? Então, tem uma pesquisadora em Minas Gerais, o nome dela é Renata Schettino, que ela trabalhou justamente com essa ideia de sim, essas crianças aprendem. E aprendem por quê? Ela toma emprestada, a psicologia tem feito isso, um conceito da física que é o de resiliência.
né? O que é a resiliência? Um material resiliente é um que você pode... vamos pensar aqui numa borracha que você estica, você amassa, você deforma, mas depois ele volta para o seu formato original, né? Ou seja, ele é resiliente, ele resiste a todas essas alterações. Ele cria uma resistência, né? E isso é muito importante. E isso é um fator a mais que nos motiva a querer trabalhar com essa diversidade e querer trabalhar com essas crianças. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês, ouvintes, eu fui orientada pela professora Magda Soares e a perspectiva dela é uma perspectiva de ensino da linguagem, numa perspectiva extremamente social. E então a minha fala ela é impregnada mesmo de ensino associado a questões que são maiores, que são sociais mesmo. É importante deixar isso claro. Mas vamos pensar mais objetivamente. O que aconteceu que a gente formou uma geração que as pessoas dizem, esses meninos não sabem escrever, eles não sabem ler, eles chegam no ensino médio sem saber ler, sem saber escrever, sem saber minimamente argumentar. O que aconteceu que antes a escola dava conta disso e depois passou a não dar mais? Eu não vou entrar aqui na questão da popularização, da inserção das camadas populares na escola. Eu não vou por esse viés, não. Vamos tentar fazer um recorte mais metodológico aqui. Na década de 80, até a década de 80, nós tínhamos nas escolas um trabalho com métodos de alfabetização. Tinha método fônico, método global de contos, né? E esses métodos... tinha Casinha Feliz, Os Três Porquinhos, Jujuba, o Cachorrinho Fujão, entre outros livros de alfabetização. Da época da minha mãe era a cartilha da Lili. Ela sempre fala dessa cartilha. Então existiam métodos que asseguravam, de certa forma, o aprendizado da leitura e da escrita, ainda que rudimentar, porque alguns métodos eles mais favoreciam a memorização do que o aprendizado, né? Então, de tanto ser exposto à palavra bola, a criança aprendia a reconhecer a palavra e não a ler. E na década de 80, com os estudos de Emília Ferreiro e Jean Piaget, sobre a gente chama de psicogênese da escrita. O que seria isso? Ela começou a mostrar, as suas pesquisas mostraram para todos nós que havia uma extrema coerência no que até então nós chamávamos de erro, na tentativa de aprendizagem das crianças em se alfabetizarem, né? E muitas injustiças, muitas crianças foram reprovadas porque não foram compreendidas nesse sentido. Então, ela vai apresentar uma outra perspectiva de aprendizado da linguagem escrita, né? Ela diz que a criança tem hipóteses sobre a linguagem escrita e é a partir dessas hipóteses que a criança tem que nós precisamos trabalhar a alfabetização. Então, ela vai falar, tem a silábica, a pré-silábica. Quem tem criança em casa, por exemplo, e quando o filho está aprendendo a escrever, você fala, meu filho escreve casa. Aí ele vai escrever S e A e vai ler para você, casa.
Então, ele está entendendo, ele já entendeu que tem uma construção silábica aí, mas ele ainda não tem a noção de sílaba. Então, é preciso que a gente saiba o que a criança está compreendendo naquele momento por escrita, e a língua é arbitrária, a gente não pode se esquecer disso, né? Ela não é uma tradução fiel dos sons da fala, para avançarmos, para estimularmos o aprendizado dessa criança, né? Para estabelecer nela a dúvida, colocar em xeque aquilo que ela está afirmando para ela avançar no seu aprendizado. Legal, só um minuto. Então seria a partir da Emília Ferreiro, os estudos de Emília Ferreiro e Jean Piaget e Anna Teberoski, anos 80. Anos 80? Isso, anos 80. Aonde, quer dizer, deixa eu ver se eu entendi. Você até aquele momento, salvo talvez uma ou duas exceções muito honrosas, você tinha uma educação que já vinha pronta, aonde a criança vai ter que se adaptar a ela para o bem ou para o mal. Exatamente. E aí, com esses estudos, demonstra-se que o contrário é que é muito mais interessante. Você pega a criança, que condições cognitivas, ou seja, de capacidade de conhecimento essa criança tem, e a partir daí é que você constrói o aprendizado dela e a encaminha para a educação. Encaminhar aí não é no sentido de maniqueísta, não, mas no sentido de educá-la, seria isso. É uma perspectiva construtivista da aprendizagem. E o que acontece nos cursos de formação de professores e nas escolas? Existe uma crise do método. Os métodos, então, são postos de lado e começa a imperar a ideia de que, naturalmente, a criança aprende. Isso nesse meio tempo, entre a década de 1980 e hoje? Isso, entre a década de 80 até meados da década de 90. Então, a gente chama, Magda Soares, né, ela vai chamar esse período de desinvenção da alfabetização. Então, foi uma época em que os professores deixavam as crianças muito soltas e tinham a ideia de que expô-los a material escrito e outras práticas faria com que eles naturalmente aprendessem. E isso não aconteceu, né? Muitos modelos... Porque não foi isso que o Jean Piaget falou. Uma coisa é você falar, olha, pega o material que essa criança tem e a partir dele trabalha. Isso é uma situação. A outra é deixa correr solto que vai dar certo, se papai do céu ajudar. Não é assim, né? Isso é assustador, né? Não, é claro que eu não sou pedagogo, então isso para mim é assustador. Não é assim. É claro que a minha fala é uma fala que generaliza, claro, né? Mas nem todo mundo fez dessa forma. Sim, mas o problema é só imaginar que isso entrou na pauta. De maneira geral, foi isso que aconteceu, né? Foi preciso um tempo para entender o que essas descobertas tinham efetivamente a contribuir para a formação, para que tivéssemos um procedimento dentro da escola que encaminhasse para o aprendizado da escrita enquanto técnica, né? Aprender a decodificar mesmo. Porque existe uma diferença entre você decodificar e você atribuir sentido àquilo que você lê. E principalmente ser crítico em relação àquilo que você lê, que você escreve, que você vê no mundo. Então houve essa questão, então houve o abandono dos métodos. E hoje, o que nós estamos vivendo, Antônio Marcelo? Hoje... Desculpe te interromper, eu estou pensando aqui, essa geração que de repente enfrentou isso, que aspas, foi alfabetizada, porque aí eu não sei nem qual que temos, nesse momento, esse grupo está com hoje em torno de 20 anos, 20 e poucos anos. Sim. E que efetivamente aí é um público que a gente talvez vê a deficiência, que é o nosso público enquanto professores universitários. Sim. Então, de certa maneira, explica muita coisa. Para mim, explica. Como professor, explica. Com certeza. Eles viveram uma experiência de escolarização em que
o ensino da leitura ele estava muito restrito ao professor do ensino fundamental e à disciplina de língua portuguesa. Ainda não havia um entendimento absoluto e um trabalho efetivo dos professores em que o ensino da leitura ultrapassa as barreiras disciplinares, as matérias. Todos nós ensinamos a ler e a escrever. Né? Quando você trabalha, por exemplo, a diferença sobre o que é uma vila, uma favela e um aglomerado, numa aula de história ou de geografia, você está trabalhando uma leitura de mundo, uma concepção de justiça. Você trabalha um conteúdo histórico. Né? Você está efetivamente ensinando essa criança a ler o mundo, como diria Paulo Freire. Eu fico pensando, desculpe te interromper pela 1ª vez, os alunos ficam revoltados. Eu sou professor, sou formado em História, com minha pós-graduação em Ciência Política, então eu transito nessas áreas, só que eu exijo um bom texto em termos de língua portuguesa, né? Não com uma linguagem absurdamente erudita, mas um texto claro. E as pessoas às vezes ficam chocadas comigo, mas você está dando aula de história, de política, por que o cara tem que saber língua portuguesa? Eu falei, é simples, porque sem ela não se sabe história nem política, quer dizer. Então, agora, e aí você me colocando essas informações, me apresentando essas informações, eu fico pensando, nossa, mas sem mentira, me explicou muita coisa, quer dizer, porque vai coincidir no momento que eu viro professor universitário e eu estou pegando esse público que passou a ter essa falha, porque aí hoje em dia acho que a gente pode dizer uma falha, né? Ou foi uma aposta no mínimo errada da alfabetização, que não alfabetizou ninguém. Sim, e eu não vou me estender nisso também, mas isso se aplica também à formação dos professores de português. Sim. A minha geração, na minha formação em letras, como professora de português, era uma época que o ensino da gramática descontextualizada estava em voga, mas também como ensinar as habilidades linguísticas de maneira contextualizada ainda não estava consolidado. Então, houve uma geração que se formou também como professor de língua portuguesa, sem saber exatamente o que fazer para trabalhar essa linguagem com os jovens. Então, é um bolo muito grande. Mas, enfim, as alternativas, elas foram surgindo. E o que nós vivemos hoje, eu estava falando dos métodos, é justamente a reinvenção da alfabetização. Né? Mais ou menos a partir de quando? Porque você coloca meados da década de 80 a meados da década de 90, essa crise total. Isso. Basicamente, quando chega no Brasil de maneira consistente os estudos sobre letramento. Isso, em termos de data, por favor. 96. Em 96 a gente teve a publicação do livro Significados do Letramento, da Angela Kleiman, do IEL de Campinas. A Mericato faz uma citação da palavra no livro dela. A gente pode pensar de 98 a 2000 que isso seria mais consolidado, ou seja, volta a ser uma discussão da ideia de método, quer dizer, tem que ter, etc. Isso. Pensar no letramento, vamos pensar em possibilitar que as pessoas tenham condições de se inserir nas práticas que a gente chama culturais de leitura e de escrita, que ela quiser ou que se fizerem necessário. Desde usar um caixa eletrônico a escrever um bilhete para deixar para a mãe, ou escrever uma carta, ou escrever um e-mail, que seja. Então, o trabalho na perspectiva do letramento é uma outra história que não vai dar para a gente conversar aqui. Mas teremos outros programas e aí com certeza você voltará. Isso, mas ele vai trazer para a gente também a necessidade do que a Magda diz num texto dela muito interessante, que eu esqueci o nome agora, que é a retomada do método.
a procura de um método eficiente que encaminhe para a alfabetização enquanto habilidade de decodificação e para o letramento, enquanto condição de se inserir em diversas práticas de leitura, escrita na sociedade. E a gente falou, já tem letramentos, né? Existe o letramento acadêmico, existe o letramento digital. Hoje a gente usa já até o termo letramentos múltiplos ou múltiplos letramentos. Mas o consenso, e eu diria isso para os professores, para os estudantes de pedagogia, para os pais que estão nos escutando, é que o que a gente precisa nesse início, o que é necessário para que uma criança, para que alguém aprenda a ler, ou que ela tenha condições de se apropriar da leitura e da escrita. Primeiro, ela precisa compreender a ideia de símbolo. E aí a gente retorna o primeiro bloco, né, da nossa conversa, quando a gente pensa nas práticas que as crianças são expostas o tempo todo, né? Quando a minha filha ela vai fazer 4 anos ainda, mas ela já sabe o que é desenho e o que é escrito. Uhum. Ela já discerne, ela sabe que existe letra, né, que existe escrito e que existe desenho. Ela tem que discriminar a forma das letras, ela tem que conhecer as letras, isso as escolas costumam fazer muito bem. Ela tem que discriminar os sons da fala, ela tem que conhecer os sons da fala. E, finalmente, ela tem que ter consciência da unidade da palavra e da organização de uma página escrita. Com base nesses 4 pressupostos, é possível hoje que você organize uma metodologia ou uma prática pedagógica que conduza à apropriação devida da palavra escrita e, consequentemente, uma maior possibilidade de inserção em práticas de letramento. Vamos associar a isso as políticas públicas vigentes que têm promovido essa apropriação. Não nos cabe aqui, no momento, as críticas a essas políticas públicas, mas nós temos o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, em que livros são avaliados e as escolas podem escolher o livro que melhor se adeque, né, àquilo que elas querem, que elas acreditam. Nós temos o Programa Nacional da Biblioteca da Escola, que é o PNBE, que são livros de literatura que são também avaliados por especialistas e enviados para a escola. Temos também, mais recentemente, tivemos o Proletramento, temos o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, e tem chegado em todas as escolas do Brasil inteiro, quase que 94% das escolas. Uma quantidade muito boa de material de leitura e propostas metodológicas que reúnem todas essas outras políticas públicas que antes se faziam de maneira separada. Então, o governo ele entra com a formação continuada, né? Lembrando que quando a gente pensa na formação do professor, a gente precisa pensar também que essa formação não se encerra quando ele pega o diploma, a formação de ninguém. Ao contrário, o professor talvez... acho que todas as profissões têm essa característica, a do professor tem muito mais, né? Quer dizer, é um aluno eterno, porque se não for, ele não é professor, não tem como, ele tem que aprender o tempo inteiro. Exatamente. Então, nós temos hoje essas políticas públicas que eu particularmente, eu tenho as minhas críticas, mas eu mais acredito do que desacredito. E eu queria, antes de encerrar e de passar a palavra para você, Antônio, dizer que a Magda
a Magda Soares contava de uma pesquisa que fizeram sobre as crianças que eram bem-sucedidas na alfabetização. Eles pegaram várias professoras que conseguiam alfabetizar e foram saber o que essas professoras fazem que elas conseguem e outras não conseguem. E elas faziam tudo diferente. Nenhuma tinha uma prática igual à da outra. A única coisa, certeza, o que as igualava era a certeza de que ao final do ano os alunos delas aprenderiam. Isso é chamado de profecias que se autocumprem. Então, acreditar que vai dar certo em detrimento de todas essas mazelas é o primeiro passo para a gente conseguir trabalhar e não adoecer. E ressaltar a necessidade sempre de valorizar o professor, inclusive economicamente. Sem dúvida, Gláucia. E completando só, e já agradecendo a você, a ideia de que o sujeito, para fazer qualquer coisa bem, ele tem que gostar, ele tem que ter aptidões para aquilo, tem que desejar aquilo. Então isso já é o primeiro passo, né? Isso já é alguma coisa quando ele está afim. E aí, é claro, o que você falou dessas professoras, evidentemente não significa que eu aqui esteja aceitando trabalho escravo, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que sim, tem que valorizar, sim, tem que muita coisa mudar aí, em termos salariais, em termos de condição de trabalho. Mas, enfim, eu acho que aí há uma pequena luz no final do túnel e algumas coisas que aprendemos hoje. Gláucia, eu queria te agradecer muito aqui por esse dia. Eu acho que eu aprendi mesmo, não tenho vergonha nenhuma. Muito pelo contrário, eu fico feliz em entrevistar pessoas cuja formação é totalmente diferente da minha, porque eu aprendo, né? Agradecer a todos vocês que nos ouvem. Nós tivemos hoje aqui no nosso FOP Entrevista a professora Gláucia Santos Jorge, que tem graduação em Pedagogia pela UENG, letras pela UFMG e depois fez o mestrado e doutorado em Educação também pela Universidade Federal de Minas Gerais. O nosso programa tem a produção do Danilo Lonato e Patrícia Botaro, trabalhos técnicos da Daniele Silva, supervisão de radiojornalismo do Chico Dyer. Vocês ouviram o UFOP Entrevista, eu sou Antônio Marcelo Jackson, a gente está na UFOP Educativa FM e até um próximo dia. Gláucia, mais uma vez, obrigado e até qualquer dia desse, gente. Um grande abraço a todos.